A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 42. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. É muito importante que o texto bíblico nos esclareça que há diferença entre doenças e enfermidades, que há diferença entre expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doenças e enfermidades. No outro capítulo, eu comentei isso com vocês, que era importante que nós tivéssemos esse discernimento de que há questões físicas, questões mentais, questões espirituais, há questões emocionais, psíquicas. O ser humano, ele é um todo, mas muitas vezes as doenças, as enfermidades, os males, eles se alojam em uma das nossas dimensões, seja física, seja mental, seja espiritual. Às vezes são doenças, enfermidades da alma, e outras vezes são questões espirituais seríssimas. E sim, muitas são físicas. E nós temos médicos, tanto para tratar das questões físicas, quanto também de questões mentais, neurológicas, psiquiátricas, psicológicas. Mas existem espíritos imundos, espíritos malignos, existem demônios que se apossam de pessoas. Quando tu fala que uma pessoa é endemoniada, é porque ela tá sob a influência de um demônio. Está sendo atormentada, escravizada por demônios, que na Bíblia muitas vezes são chamados de espírito maligno ou espírito imundo. Então, Jesus deu autoridade para os seus discípulos. Se tu é discípulo de Jesus, se tu é discípula de Jesus, tu tem autoridade para expulsar espíritos imundos, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Sabemos que o Espírito Santo deu dons às pessoas e que pessoas são levantadas com dons de cura e que existe sim pessoas que, através do poder de Deus, operam prodígios, milagres, maravilhas. Mas todos nós podemos usar o nome de Jesus. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que quer dizer isso? Toda obra das trevas, toda obra do mal. Algumas pessoas acreditam que o inimigo, ele tem mais poder. O que ele mais tem é barulho. O que ele mais faz é escândalo. É show, como eu digo. Ele sabe que já perdeu. Jesus expôs publicamente os principados e as potestades. Ele derrotou na cruz, através da sua morte e ressurreição, todo o principado, toda a potestade. O diabo e os seus anjos, ou o diabo e os seus demônios, já está derrotado e condenado. Ele sabe que o que está destinado para ele é o lago de fogo e enxofre. O Senhor Jesus venceu e nós, com ele, somos mais que vencedores. Reinaremos com Cristo.
Então, o que vale para os discípulos, o que vale para os seguidores de Jesus, vale para mim e vale para ti. Nós devemos usar esta autoridade dada por Jesus. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Então, tu percebe que no verso 1 ele falou 12 discípulos. E agora ele fala 12 apóstolos. Então, apóstolos eram 12, mas apóstolos também eram discípulos. Mas nós sabemos que além dos 12 apóstolos, havia muitos discípulos. Tanto que tem o envio dos discípulos. E eles eram 70, né? Então, o que acontece? Discípulo ou apóstolo são seguidores de Jesus, que em Atos são chamados cristãos. Então, nós podemos nos designar, né? Nos autodesignar discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, ou crente, ou cristão, né? Aquele que professa a fé cristã. E aí tem que chamar atenção para vocês o número 12, porque tanto no 1 quanto no 2, no versículo 1 ou no versículo 2, tem o número 12. Tem um vídeo no canal sobre os números na Bíblia, sobre numerologia bíblica. E o número 12, ele corresponde ao número da igreja, mas também é um número de Israel. Por quê? Porque eram 12 tribos, eram 12 os filhos de Jacó. E aqui tu tá vendo, ó, 12 discípulos, 12 apóstolos. Então, a gente entende que esse 12 mostra uma continuidade. Como eu falo, o Antigo e o Novo Testamento. O Deus que inspirou a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é o mesmo Deus. Há um fio condutor, há um elo de ligação, desde a primeira página da Bíblia até a última. Tanto o novo quanto o velho, tanto o antigo quanto o novo estão unidos, linkados, porque o propósito de Deus sempre foi o mesmo: salvar a humanidade, ter um relacionamento íntimo e pessoal. O amor de Deus é que moveu desde o Gênesis até o Apocalipse. Este amor permeado pela santidade de Deus, porque aqueles que temem o nome do Senhor serão salvos, recompensados, perdoados, premiados. Os que são contra Deus, que estão de costas para Deus, que rejeitam a palavra de Deus, serão castigados, punidos, condenados. Então tu vê, do Gênesis ao Apocalipse, esse número 12 indicando a igreja do Senhor Jesus, indicando os apóstolos, os discípulos, as tribos, mostrando que há uma continuidade, há uma sequência, há uma continuação. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Já vou parar aqui. Este primeiro, o que quer dizer este primeiro? Indica que o líder dos 12 era Pedro. Tem vídeo no canal sobre Pedro. Eu fico falando toda hora porque tem pessoas novas chegando. Temos novos inscritos. E sim, nós já caminhamos muito, nós já estudamos muito. Então, tu tá chegando agora, já tem um vídeo sobre Pedro. E eu tenho falado da importância dessa playlist, dessa série sobre personagens bíblicos. Porque nós podemos estudar especificamente sobre o personagem, no caso Pedro, que aqui vai ser citado. Como
o líder, o porta-voz, o primeiro dos apóstolos, dos discípulos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, os três principais, ou os três mais íntimos, os amigos mais próximos de Jesus, eram Pedro, Tiago e João. Eram 12? Sim, mas 3 estavam unidos. Sempre que coisas graves, importantes, significativas, sobrenaturais aconteciam ou estavam acontecendo, o Senhor Jesus escolhia Pedro, Tiago e João para estar mais próximo dele. E aqui aparece, né? Pedro, André, que era seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, que é o autor deste evangelho, que também é chamado Levi. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui eu tenho que explicar para vocês esse Zelote. Zelote era, vamos dizer, um judeu radical. E é interessante porque esse Simão, que era o Zelote, ele é o penúltimo, né? E tá perto de Judas Iscariotes. E há teorias ou há estudos que acreditam que eles fossem a favor da mão armada ou de uma rebelião, de algo contra o Império Romano, que eles eram, como é que eu posso falar? Eles queriam pegar em armas e assim, como era no Antigo Testamento, vencer este império pela força, pela guerra, pela luta, pela violência. Porque sim, os zelotes acreditavam nisso. Eles lutavam e esperavam um Messias político, um Messias rei, um Messias que colocasse os inimigos para correr, como Davi, né? Então, acredita-se que Judas Iscariotes também fosse simpatizante, vamos dizer, deste partido, né? Como Simão o Zelote. Interessante. E como eles estavam buscando essa libertação, talvez seguiram Jesus, se aproximaram de Jesus também por acreditar que ali pudesse estar o Messias, mas não o Messias ungido, espiritual, o Salvador, o Senhor, mas sim esse Messias político e muito parecido com Davi, que seria talvez ungido rei e que levantasse um exército para ir contra o Império Romano, tá? 5. Jesus enviou esses 12 dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que Jesus está falando aqui? Que a prioridade era os judeus, era a casa de Israel, era o povo de Deus. Não tomem o caminho que leva aos gentios. Não era ainda o tempo de ir para os gentios. A missão primeira era Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Então, Jesus tinha dado autoridade para eles e eles deveriam fazer o quê? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos,
purificar os leprosos e expulsar demônios. Aqui temos um resumo da obra de Deus, a obra da salvação, que eu sempre falo, né? Tu confessa teus pecados, tu te arrepende, tu recebe o perdão, tu é curado, tu é liberto, tu é santificado, tu é salvo, tu tem o teu nome escrito no livro da vida. Receberam de graça, portanto, deem de graça. Então, tu não vai cobrar para curar os enfermos, tu não vai cobrar para ressuscitar os mortos, tu não vai cobrar para purificar os leprosos ou para expulsar demônios. Tu não vai fazer do evangelho um negócio. Tu não vai lucrar, porque tu recebeu de graça e tu tem que dar de graça. Que lição, hein? É aqueles versículos que eu digo para vocês, sublinhem, sublinhem. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Significa que tu tá em missão. E quem te envia, quem te chama é que te sustenta. Deus está dizendo assim, tu não deve esperar tu ter os teus recursos, tu ter as tuas condições para fazer a obra de Deus. Não é assim que as coisas acontecem. Deus levanta, Deus chama, Deus comissiona. Tu deve até investir, abençoar, ofertar, mas não fica esperando ter 2 túnicas, ter sandália, ter tudo isso para tu pregar o evangelho. Só tenha a decisão de seguir e de obedecer. O trabalhador é digno do seu alimento, significa tu vai conhecer o caminho quando tu estiver caminhando. Tu vai receber o sustento, as bênçãos, a provisão quando tu começar a cumprir o teu chamado, a tua missão. Que bênção, né? E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, pergunte quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Porque o que acontece? Tu não deve dar santas pérolas aos porcos. Nem todos são dignos, nem todos estão interessados, nem todos saberão valorizar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. O que quer dizer? Não te mete em confusão. As pessoas têm direito de rejeitar, de recusar, de usar a sua liberdade. Se rejeitaram Jesus, quem dirá os servos, os discípulos, os apóstolos, os representantes de Jesus, né? Então, a paz vai voltar para ti, quer dizer, tu não vai perder as estribeiras, tu não vai ficar irado, querer, como a gente diz, meter goela abaixo, obrigar, forçar, constranger. Não é assim. Não é assim, gente. Tu não obriga, tu não força, tu não exige, tu não constrange, não é assim. Tu prega, e quem faz a obra é o Espírito Santo. E isso vale pro teu pai, pra tua mãe, pro teu filho, pra tua filha, para as pessoas com as quais tu convive, a tua família. Não queira forçar, obrigar, brigar. Se a pessoa for digna, se ela for chamada, se ela for tocada pelo Espírito Santo, ela vai se converter, ela vai se arrepender. O teu papel é pregar. É assim que eu interpreto. A paz voltará para ti, tu vai ficar em paz, vai continuar tudo bem contigo. Tu pregou, tu fez tua parte, como a gente viu, tu tá livre do sangue daquela pessoa, daquela casa. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. O que eu entendo? Acabou, não tem mais nada, eu fiz a minha parte, sabe? Eu cumpri minha missão. Os pés
os calçados do evangelho da paz. Tu pregou, tu evangelizou, tu falou de Jesus, tu foi rejeitado, limpa teu sapato, limpa, tira o pó e vai seguir, vai para outro, né? Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eu vi muitas vezes o meu pai pregar o evangelho, falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar da Bíblia e ser rejeitado, e ser debochado, ridicularizado, maltratado. Enfim. E sabe o que ele fazia? Ele saía, não brigava, não ficava forçando, e depois ele orava para aquelas pessoas e seguia em frente. É o que a gente tem que fazer. Agora, a palavra está dizendo que vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, assim, realmente existem cidades, famílias, casas, pessoas que rejeitam abertamente o Senhor Jesus e o Evangelho. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso é muito importante para nós. Os filhos das trevas são mais espertos, mais atilados do que os filhos da luz, porque eles estão enredados aqui, envolvidos com o sistema desse mundo. Sabem como passar a perna em nós, né? Nos enganar muitas vezes, porque fazem isso o dia inteiro, praticam o mal o dia inteiro. Como a gente viu, acordam com pressa para fazer o mal e não dormem antes de fazer o mal. Então a gente tem que ser prudente como a serpente e simples como a pomba, ou puro, inocente, depende da tua tradução. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Nós temos visto isso. Às vezes uma palavra, um comentário, qualquer coisa que a gente faz já é um crime, já é um preconceito, já é motivo de um processo, de uma queixa, de uma contenda, de uma confusão. Então, toma cuidado com o que tu fala. Aí quando fala em homens, ó, porque eles vão te entregar aos tribunais, eles vão querer te fazer mal e vão usar a lei para isso. E nós temos visto, porque o objetivo é calar, né? É colocar uma mordaça para que a gente não pregue o evangelho, porque eles querem, como eu falo para vocês, eles querem pecar em paz, eles não querem que ninguém fale que eles estão errados, que eles estão pecando, que eles estão longe de Deus, da graça de Deus, que eles estão ferindo a palavra de Deus, nada disso. Então, toma cuidado com o que tu fala, com quem tu fala. Às vezes a gente pensa que está num ambiente seguro, que as pessoas são confiáveis e aquelas pessoas simplesmente usam o que tu disse contra ti mesmo, contra ti. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Sim, muitos homens e mulheres de Deus têm sido processados, constrangidos e têm ido à presença de autoridades e testemunham, falam a verdade para essas pessoas. E a palavra de Deus é viva, não é perdida. Então, por causa de Jesus, muitas vezes a gente é colocado num lugar de honra e pode falar para pessoas de autoridade, pessoas superiores, né? E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Então não te preocupa com o que tu vai dizer, porque o Espírito Santo vai encher a tua boca. Apenas abre a boca e fala aquilo que é verdade, aquilo que está na palavra de Deus. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Às vezes a gente fala coisa que não sabe nem como que tá falando. Por quê? Porque a gente orou e o Espírito Santo sabe o que aquela pessoa ou aquelas pessoas precisam ouvir e a gente fala exatamente o que é necessário. Então confia no Espírito Santo, porque ele vai
colocar as palavras certas na tua boca. Ele vai ensinar para ti o que tu tem que dizer. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. O que acontece? Isso aqui aconteceu literalmente, né? E acontece todos os dias, porque quando uma pessoa se converte na sua família, há uma divisão. Tu passa a viver de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. O teu espírito agora está subordinado ao Espírito de Deus. Então, o teu corpo, alma e espírito estão entregues a Deus. E as outras pessoas não estão. Então, há rixa, há conflito, há briga, confusão. Há uma guerra, uma luta, muitas vezes dentro da própria família. E é isso que está dizendo aqui. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E a gente não pode esquecer o contexto, que é as ovelhas perdidas de Israel. Então, o judeu, quando um judeu se converte, quando um judeu reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, quando um judeu se torna um cristão, isso é uma verdadeira tragédia, um escândalo para a família. Então, também a gente não pode esquecer desse contexto histórico, né? Fala, né, de quem ficar firme até o fim será salvo, quem perseverar até o final. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, a palavra de Deus diz que Jesus volta quando o evangelho for pregado em toda a terra. E aqui ele está dizendo, ó, as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Vai ter salvação em Israel. Vai ter muitos judeus se convertendo. Já tem, né? Que eles são conhecidos como judeus messiânicos, que acreditam que Jesus é o Messias. Mas nós sabemos também que a palavra de Deus diz que vai ter um avivamento, o derramar do Espírito Santo. A terra vai se encher da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. A Bíblia diz que nós completamos os sofrimentos de Cristo. Significa que se Jesus morreu e foi perseguido, né? Jesus foi perseguido e morreu, nós também seremos perseguidos. De várias formas, mas sabemos que hoje, agora, neste momento, muitos cristãos estão sendo presos, torturados, mortos ao redor do mundo. Existem regimes, países, governos que não aceitam, que não toleram, que não permitem que cristãos vivam, que a Bíblia seja pregada, que o Evangelho de Jesus seja apresentado para as pessoas. Então, sim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Basta a gente fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O nosso Deus é o Deus que revela o profundo e o escondido. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Às vezes, somos vítimas de injustiça, de mentira, de falsidade, mas a verdade sempre vem à tona. Tudo que está escondido vai ser revelado. Tudo que está oculto vai ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Nós sabemos que a dor, o sofrimento, revela o verdadeiro cristão muitas vezes. A perseguição. Muitas coisas ruins dessa vida fazem com que nós venhamos a brilhar como ouro.
nós somos refinados pelo sofrimento. Então, é isso que Jesus está dizendo, não se preocupem. Muitos de vocês serão mortos, presos, torturados, coisas ruins acontecerão, como eu acabei de dizer. Sabemos que existe uma igreja perseguida ao redor do mundo. Nesse momento, agora, em muitos países, essas pessoas estão sofrendo porque amam a Jesus. E nós aqui no Brasil temos liberdade. Muitas vezes tem questões? Tem. Mas eu tô aqui no YouTube pregando o Evangelho, falando da Bíblia. Algumas restrições? Algumas censuras, alguns temas sensíveis, perde o alcance do vídeo, não é entregue, coisas, né? Sim, existem, mas existem cristãos e cristãs que sofrem muito mais, que perdem a sua vida por amor ao Evangelho. E Jesus está dizendo que eles podem perder a vida aqui, mas eles estão salvos. E que a gente tem que pensar nisso. Que a nossa alma, o nosso espírito está salvo. E muitas vezes a nossa vida aqui, o corpo é martirizado, sofre, como os cristãos ali sofreram, né? Foram martirizados pelo Império Romano. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Aí aqui Jesus está falando que todos nós estamos sendo cuidados por Deus. Nós somos ovelhas do rebanho de Deus, do aprisco. Ninguém arrebata a ovelha do rebanho do bom pastor. Então, ele está fortalecendo os seus discípulos. E nós sabemos que dos 12 apóstolos, o único que não foi martirizado foi João. Morreu de velho, preso na ilha de Patmos, mas ainda recebeu a revelação do Apocalipse. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Esse versículo é muito importante. A gente que é mulher que perde cabelo, imagina o que Deus está dizendo. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Ele cuida de nós, ele cuida, ele sabe. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Ele estava dizendo isso. Se Deus cuida da criação, capaz que ele não vai cuidar dos seus filhos, das suas filhas, que estão arriscando a sua vida para pregar o Evangelho. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que acontece? De novo, às vezes, circunstâncias da nossa vida, às vezes de trabalho, de família, questões até políticas, nos obrigam a professar a nossa fé ou negar. Existem pessoas que, para ficar de bem, para garantir um trabalho, para garantir uma amizade, um relacionamento, negam a Jesus. Ele está dizendo que quem me negar vai ser negado diante do Pai. E quem me confessar diante dos homens vai ser confessado diante de Deus. Vai ser honrado, vai ser reconhecido. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É aquele princípio que eu disse. Pensa numa família em que todo mundo bebia. Eu vou dar esse exemplo, tá? Todo mundo bebia, todo mundo fumava, todo mundo, sei lá, era desonesto, tava no crime, alguma coisa. E um se converte. Ele não quer mais beber. Ele não quer mais fumar. Ele não quer mais roubar. Eles vão banir, expulsar, vão jogar ele longe, se não fizerem o pior, né? Se não derem um fim na pessoa. Então, dei um exemplo bem radical, mas existem isso. Pessoas que seguem a demônios, a espíritos, que são idólatras, que se ajoelham para imagens, fazem promessas e pactos e sacrifícios e oferendas e tudo. Aí um da família se converte, diz, não, eu não vou fazer mais isso, não, porque isso, porque... E eles não aceitam. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo, ó, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque vai haver uma divisão
naquela família, uma divisão naquele trabalho, uma divisão naquela cidade. Porque uns vão seguir a Jesus e outros não. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Isso é muito comum. As pessoas debocham, as pessoas te desprezam, as pessoas não querem ficar perto de ti porque tu só fala de Deus, tu só fala da Bíblia, tu não fala palavrão, tu não mente, tu não faz fofoca, tu não quer confusão. Então, que chata, tu é uma chata, tu é uma santarrona, tu é, uma perfeita, tu te acha melhor que os outros, tudo isso. Aí começa a gerar um clima, uma animosidade, um afastamento, um conflito. E aí o que é isso? Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Então, tu tem a tua vida, mas o que tu faz? Tu entrega ela para Jesus. Tu relativiza tudo e todos por causa de Jesus. Jesus é o primeiro. Ele é tudo para ti. Ele é o teu Salvador, o teu Senhor, o teu Rei. Então, todo o resto é secundário. Filho, a filha, o pai, a mãe. Não quer dizer que tu vai deixar de amar teu pai, tua mãe, teu filho. Não tem nada a ver com erro, com pecado. Tem a ver com a prioridade. Amar a Deus acima de todas as coisas. Honrar a Deus, adorar. Abrir mão de tudo e de todos para obedecer a Deus e a Jesus. Por isso que se converter é radical. Por isso que é uma metanoia, uma metamorfose. Por isso que tu não pode ficar em cima do muro, tu não pode querer agradar esse ou aquele. Não, importa agradar a Deus. E aqui fala, ó, que tem que tomar a cruz. Eu não sei, na tua Bíblia tá escrito, na minha também. Tem que tomar a cruz, tem que seguir Jesus, tem que abrir mão. 40. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O meu pai, quando tinha alguém trabalhando assim na rua, funcionário, sei lá, da prefeitura, enfim, pessoa que estava trabalhando no sol, ele ia, pegava uma jarra de água bem gelada, uns copos, e ia lá no meio dos peões, dos trabalhadores, oferecer água gelada. E ele falava isso, esse versículo aí, ó. Quem dá água fria, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo. Claro, a gente não sabe se eles eram discípulos ou não, mas o pai acreditava verdadeiramente nisso, e eu também, de que o que tu fizer em nome de Jesus, para honrar a Deus, para agradar a Deus, para fazer o bem, vai ficar lá registrado, anotado, e tu vai receber galardão, tu vai receber recompensa, tu vai receber uma bênção por aquilo, não importa. Às vezes é um copo de água fria, às vezes é um sorriso, às vezes é um abraço, às vezes é um silêncio, quer dizer, tu escutar o que a pessoa tem para falar, enfim. O que a gente aprende com este capítulo 10 de Mateus? De que nós temos uma missão a cumprir: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Que o que nós recebemos de graça, nós devemos dar de graça, oferecer, abençoar. Que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E que nada que
encoberto. Não há nada que há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido.